Vamos ler do verso 1 até o verso número 18. Hoje a gente encerra mais uma série de cartas paulinas, porque esse texto está dividido em duas sessões, mas a gente vai encerrar hoje, se Deus quiser. Amém? Diz assim, verso número 1. Finalmente, irmãos, pedimos que orem por nós. Orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada por onde quer que vá, como aconteceu quando chegou a vocês. Orem também para que sejamos libertos dos perversos e maus, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer aquilo que lhes ordenamos. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. E agora, irmãos, nós lhe damos a seguinte ordem em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós, pois vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhes dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não devem comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nessa carta. Afastem-se dele, para que ele se sinta envergonhado. Não considerem como inimigo, mas advirtam-no como irmão. Que o próprio Senhor da paz lhes dê paz em todos os momentos e situações. Que o Senhor esteja com vocês. Aqui está a minha saudação de próprio punho, Paulo. Assim faço em todas as minhas cartas, para provar que eu mesmo as escrevi. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Então, esse trecho, essa perícope, ela está dividida em 3 sessões. A primeira sessão é um pedido de oração. A segunda sessão fala a respeito dos cristãos que não seguem as recomendações de Paulo. E o final, bênçãos e saudações finais. Então, o que Paulo está dizendo aqui na igreja, para aquela igreja, né? Ele chega na conclusão do assunto que ele queria tratar. Então, lembrando que 1 Tessalonicenses, ele vai falar a respeito de uma igreja recém-formada, uma igreja que tinha pouco tempo de vida, e ele tinha estado pouco tempo com a igreja tinha diversas questões que eles tinham dúvidas. E Paulo, então, vai e envia Timóteo para saber como estava a saúde espiritual daquela igreja, se havia uma igreja ali ainda, como aquela igreja se encontrava. E Timóteo traz, então, uma série de questões que Paulo trata na primeira carta. Na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, ele vai falar a respeito da preocupação que ele tinha com eles. Ele vai fazer exortações sobre como eles deveriam viver para agradar a Deus. Ele vai falar para que eles devessem evitar uma série de pecados, inclusive os pecados sexuais, buscando ter uma vida santa. E começa a responder algumas perguntas acerca do que acontece com os cristãos depois que eles morrem. Fala sobre o dia do Senhor, fala sobre a salvação dos cristãos que morrem em Cristo, e ele vai tratar desses assuntos. E aí ele chega na conclusão da carta, e ele vai dizer: finalmente, pedimos que orem por nós. Qual que é o pedido de Paulo para aquela igreja? Que aquela igreja orasse por ele. Paulo poderia pedir muitas outras coisas, só que ele sabia que aquilo que ele precisava vinha do Senhor. Então, ele vai dizer: orem por nós. Orem pelo quê? A primeira coisa que Paulo vai dizer
é que orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada por onde quer que vá. Ou seja, qual que era a preocupação de Paulo? Pregação do Evangelho. Ele sabia que para ter êxito na pregação do Evangelho, ele dependia exclusivamente do Senhor o abençoar. A pregação do Evangelho não é um ato meramente humano. Não é algo que a gente faz confiando no nosso intelecto ou na nossa capacidade de convencer pessoas. Porque a palavra do Senhor diz assim: quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo vindouro é o Espírito Santo de Deus. Cada um de nós que está aqui hoje teve uma experiência diferente a respeito da conversão. E você pode pregar a mesma mensagem para 10 pessoas diferentes e aquela mensagem ela tem um efeito diferente na vida de cada uma das 10 pessoas. Tem uma frase que ela não é bíblica, mas muita gente fala ela como se ela fosse bíblica, que quem não vem pelo amor, vem pela dor. A Bíblia não fala sobre isso, mas fala que Deus atrai e Deus chama os pecadores segundo a sua própria vontade. Às vezes, a gente pode gastar todo o nosso tempo em ler e explicar a Bíblia durante uma vida inteira para uma pessoa e essa pessoa não se converter. Em outra feita, a gente pode simplesmente ganhar uma pessoa, conduzir uma pessoa a Cristo, simplesmente pela pessoa ver a nossa vida. Ou algo que a gente falar. E não há mérito humano nenhum nisso. Não é porque você prega bem, não é porque você fala bem, não é porque você é bom em convencer as pessoas. Eu me considero bom em convencer as pessoas a respeito de muitas coisas. No meu ofício, no meu trabalho, eu tenho que convencer pessoas. Eu trabalho com vendas. Então eu tenho que convencer pessoas de que o meu produto é bom, de que o meu preço é bom, de que eu vou conseguir entregar uma boa qualidade. Só que eu sou um... Se eu vendesse igual eu ganho almas, certamente eu estaria falido, quebrado, sem dinheiro nenhum. Porque eu não sou um exímio ganhador de almas. Eu não sou alguém que sai por aí pregando o evangelho e trazendo um monte de gente para a igreja. Já outras pessoas têm essa habilidade inata. E quando você olha essas pessoas evangelizando, você fala, não é possível que esse cara consiga ganhar alma. Tem um conhecido nosso, ó, eu falando, com certeza vocês vão saber quem é. Muitos de vocês eu não vou citar o nome, né? A gente fala o milagre, mas não conta o santo, né? Mas ele pode estar fazendo qualquer coisa da vida dele. Qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. E ele fala para a pessoa assim, aê, vamos para a igreja? No mesmo dia que aquela pessoa vai para a igreja. No mesmo dia. No mesmo dia. Ele pode estar empinando pipa, ele pode estar fumando, ele pode estar dentro de um bar, ele pode estar em qualquer lugar que Deus deu a ele essa capacidade. É porque ele é bom? É porque ele prega bem? É porque ele é bom em convencer pessoas? Não. Simplesmente porque a ele Deus deu uma capacidade que não deu a mim. Porém, isso não quer dizer que eu não tenha que pregar o evangelho, falar de Cristo, anunciar a Cristo, crendo que quem vai trazer aquela pessoa a Cristo não sou eu. É o próprio Espírito Santo que convence as pessoas. Muitas pessoas, elas passam uma vida inteira sendo evangelizadas e não são convertidas. Para vocês terem ideia, uma das pessoas que mais me inspiram a biografia delas é do George Miller. George Miller era um homem de fé que ele orava por absolutamente qualquer coisa e Deus ouvia a oração dele. E durante a vida dele, ele orou pela conversão de 3 amigos. Ele viu a conversão de 2 amigos. O terceiro amigo se converteu só depois da morte dele. Não estava na capacidade de George Miller em convencer pessoas a salvar o amigo, mas estava na capacidade de Deus fazer o milagre. Então o que Paulo está dizendo? Ore por nós, para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada por onde quer que vá. Imagina o seguinte, olha para a igreja como está hoje. O que vai acontecer se cada um de nós tivéssemos a capacidade de convencer apenas uma pessoa por ano? O que aconteceria com essa igreja? Ela dobraria de tamanho,
a cada ano. O que significa dizer que se essa igreja ela tivesse começado há 16 anos atrás, no primeiro ano, se tivéssemos começado em 2 pessoas, no segundo ano teriam quantas? No terceiro ano, quantas? No quarto ano, quantas? No quinto ano, quantas? No sexto ano, quantas? No sétimo ano, quantas? Eu vou parar porque eu e você falhamos. A igreja esse ano está completando 16 anos e nós não ganhamos uma pessoa para Cristo por ano. Cada um de nós. Só que se nós orarmos a Deus, será que Deus não pode fazer isso e muito mais? Pode, porque Deus faz. E Paulo sabia disso, que a mensagem do Senhor se espalharia rapidamente se a igreja orasse por isso. Orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada por onde quer que vá, como aconteceu quando chegou a vocês. Orem também para que sejamos libertos dos perversos e maus, pois nem todos têm fé, mas o Senhor é fiel e Ele os fortalecerá e guardará do maligno. O que Paulo está dizendo? Que é uma guerra. E essa guerra, ela é espiritual. O inimigo, ele tem lutado contra a igreja com todas as suas armas. E ele tem, muitas vezes, se levantado contra a igreja de Cristo, e a gente tem tratado coisas que são espirituais como se fossem naturais. Só que Efésios capítulo 6 vai dizer que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. E quais são essas armas? Quais são essas armas? A oração, a pregação da palavra. Essas são as armas da nossa milícia, essas são as armas da nossa luta, essas são as armas da nossa guerra. O que a gente tem que fazer? Se revestir de toda a autoridade de Deus, se revestir de toda a armadura de Deus e lutar as nossas guerras espirituais. O que significa isso? Que nós precisamos orar em todo o tempo. A gente tem mania de orar quando tem uma dor de cabeça. Alguém ora quando tem uma dor de cabeça? Sim ou não? Ora, levanta a mão. Ora, não ora? Toma remédio? Comece a orar. Comece a orar. A gente precisa orar. Só que a gente ora com mais intensidade quando é uma coisa pequena e fácil de ser resolvida, e com menos fé e intensidade quando o negócio parece que é muito mais difícil de ser resolvido, quando deveria ser exatamente o contrário. Nós deveríamos orar com mais fé e mais intensidade quando o negócio parece que é mais difícil. A gente falou, foi a palavra que foi trazida nos PGs na sexta-feira, que foi Filipenses capítulo 4, diz assim, orar com toda oração e súplica. Nós devemos orar com súplica. O que é súplica? Súplica é você pedir intensamente, muito enfaticamente. Eu vou citar um exemplo para vocês. Som. Quando eu era pequeno, a minha mãe e meu pai trabalhavam muito, e eu tinha uma babá que ela era muito ruim comigo, era a Lilian. A Lilian, ela cuidava de mim quando eu era pequeno. E o que a Lilian fazia? A Lilian, ela era um misto de promotor e advogado. O que ela fazia? Quando eu fazia alguma coisa errada, ela falava assim, eu vou contar para a mãe. E o que eu fazia? Eu implorava para ela, suplicava para ela, pedia para ela, porque senão, os irmãos já sabem, né? O pastor Ricardo certamente vai se recordar, porque a vovozinha não foi sempre a vovozinha, né? Então, o pau quebrava. E eu suplicava. E você só suplica a alguém que é maior que você, ou mais importante que você, ou tem autoridade sobre você. E eu sabia que se alguém podia interceder por mim, ou
fazer com que aquela situação fosse mudada seria a minha irmã. O que a Bíblia está dizendo? Que você tem que suplicar a quem? A Deus. Porque Ele é maior que você. Ele é autoridade. Ele é soberano. E nós precisamos entrar diante de Deus com oração e súplica. E qual que é a nossa função depois disso? Qual que é? Depois que a gente orou e suplicou, o que você tem que fazer? Valendo um bis, o que você tem que fazer? Não ouvi. Não ouvi. Não ouvi. Você precisa confiar. E esse é o grande desafio da nossa vida, é confiar. Porque a gente confia só naquilo que a gente vê. Eu sei que muita gente aqui é ansioso, eu também sou muito ansioso. E uma das vezes que eu fiquei mais feliz, todo mundo sabe que essa semana eu vou fazer aniversário. E uma das vezes que eu fiquei mais feliz na minha vida, mais feliz assim, ansioso por algo bom que aconteceria, não aconteceu. Eu fiquei muito ansioso, mas era algo, aquilo me trazia tanta satisfação, que eu falava assim, nossa, isso vai acontecer, isso é muito bom, alguma coisa muito boa vai acontecer. Não aconteceu, eu vou contar para vocês o que é. Hoje é um dia de libertação na vida de algumas pessoas, inclusive na minha. Quando chegou perto do meu aniversário, a minha mãe, ela sempre comprava o presente, ela sempre comprou o presente adiantado, sempre. Minha mãe é ansiosa também. Ela não espera até a data do aniversário, ela vai lá e ela compra o presente dias antes. E eu morava aqui, nessa época eu morava aqui, então eu devia ter uns 12 anos de idade. Morava aqui na rua atrás da padaria. E eu vasculhava a casa no intuito de achar o presente de aniversário, né? Eu sabia que o presente provavelmente já tinha sido comprado e ia procurar. Aquele Walkman amarelo, Edivaldo, da Sony, sabe? O amarelo, aquele. Quando eu vi aquele Walkman amarelo, Edivaldo, rapaz, eu limpava a casa, eu arrumava a casa, não baguncei. Olha, eu vou te falar, fiquei feliz. E o Walkman não era meu. O Walkman era de uma amiga da Lília que elas tinham feito uma vaquinha para comprar para a amiga. E estava lá embrulhado para presente. Às vésperas do meu aniversário. Eu não lembro o que eu ganhei aquele ano, mas qualquer coisa que eu ganhasse, qualquer coisa, não podia ser comparado com a frustração de não ter ganhado aquele presente. Então, a gente precisa entender que a nossa confiança, a gente precisa orar e crer e confiar no Senhor. A gente não pode colocar a nossa ansiedade, nem boa, nem ruim, acima da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que orar e confiar que aquilo que você orou, Deus vai fazer. Estava conversando com o Daniel essa semana e ele perguntou para mim, pai, eu posso orar por qualquer coisa e Deus vai fazer qualquer coisa que eu orar? Eu falei assim, olha, Daniel, olha que pergunta difícil. O que vocês acham? O que vocês acham? Posso orar por qualquer coisa e qualquer coisa que eu pedir, Deus vai fazer, sim ou não? Sim ou não? E se eu orar para um monte sair de um lugar para o outro? Então pode ser por qualquer coisa? Pode ou não pode? Deus pode fazer absolutamente qualquer coisa. Qualquer coisa. Por mais absurda
impossível que seja, Deus pode fazer. Até salvar um pecador. O maior milagre que pode existir, sem dúvida nenhuma, é a salvação. Olha só o que Jesus disse para os discípulos. Jesus olha para os discípulos e fala assim para eles: olha, Jesus está conversando com o jovem rico fala assim para ele que tinha feito tudo o que estava na lei. Jesus então exige que o jovem rico venda tudo e então siga. E aí de repente Jesus fala assim: olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. O que os discípulos perguntaram para Jesus? Então, quem pode salvar-se? Jesus falou assim: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Sabe qual que é o grande problema? É que a gente acha que a salvação é fruto de uma escolha pessoal nossa, que a gente pode aceitar ou não. Só que a salvação do princípio ao fim é um milagre de Deus. E Deus pode fazer absolutamente qualquer coisa. A grande questão é o seguinte, que Deus vai fazer qualquer coisa para quem tem fé e intimidade com Ele. E essa pessoa pode orar por qualquer coisa e Deus vai fazer qualquer coisa. Que a pessoa que tem fé e intimidade com Ele, ore, Deus vai fazer. Olha o que diz em 1 Reis capítulo 8. Deus levanta Elias vai até o monte, desafia os profetas de Baal, desafia o rei de Israel, desafia o império, a monarquia da época, e ele fala assim: vamos ver quem é Deus, quem vai responder por fogo. Elias ora e fala assim: Senhor, que desça fogo do céu. Vocês veem descendo fogo do céu por aí? Elias podia orar para descer fogo do céu. Elias podia orar para chover, Elias podia orar para não chover, Elias podia orar por qualquer coisa. E qualquer coisa que Elias orasse, aconteceria. Só que a grande diferença é o seguinte: quem ora por qualquer coisa e acontece, não vai orar por uma coisa que não agrada a Deus. Não vai orar por uma coisa que não é da vontade de Deus. Se Deus ouve qualquer oração de uma pessoa que tem uma vida com Ele, essa pessoa não vai pedir: Senhor, eu quero uma Ferrari. Senhor, eu quero uma casa em tal lugar. Senhor, eu quero... Não, essa pessoa ela vai pedir coisas que agradam a Deus e são para o reino. Olha a oração de Ana. Ana pedia incessantemente a Deus por um filho. E um dia ela ora de uma forma que agrada a Deus. A oração era a mesma. Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. Só que quando Deus toca na vida de Ana, ela entende que o alvo da oração dela deveria ser diferente. Porque ela queria se satisfazer e satisfazer o desejo do marido em ter um filho. Quando ela falou: Senhor, no dia que o Senhor me der um filho, esse filho vai ser teu, Deus falou: está aí o filho. Era o mesmo pedido. Só que um agradava o coração de Ana, o outro agradava o coração de Deus. Nós precisamos aprender a orar de uma forma que agrade o coração de Deus. Não que satisfaça os nossos próprios desejos. Olha a oração de Paulo: ore por nós para que vidas sejam salvas. Ore por nós para que o evangelho seja pregado. Não é ore por nós para que a gente consiga comprar um carro melhor. Não é ore por nós para que a gente consiga comprar uma casa melhor. Não é ore por nós para que a gente tenha dinheiro sobrando na conta. Não é ore por nós para que eu consiga fazer uma viagem. A oração que Deus ouve é a oração que agrada a Deus. E a pessoa que entende isso, ela pode orar por qualquer coisa. E Deus vai fazer. Porque essa oração agrada a Ele. Tudo o que pedires em nome de Cristo, crendo, recebereis. Tudo. Ana pedia um filho que agradasse o seu ego. Ela vivia em uma disputa com a sua rival.
Penina. Aquele filho satisfaria o ego dela. Só. Colocaria ela em uma posição de vantagem em relação à sua rival. Um dia ela entra dentro do templo do Senhor e começa a se derramar em lágrimas. O que Ana estava fazendo? Suplir. Vamos lá, me ajudem. O que Ana estava fazendo? Ela já tinha pedido para o marido. Me dá filhos. Me dá filhos. Ela suplicou ao marido. O marido falou assim, eu não posso atender o seu pedido, eu não sou Deus. E ela percebeu que ela estava suplicando a pessoa errada. E ela vai e suplica a Deus. Nunca mais eu supliquei a Lília quando eu conheci Jesus. Mas eu peço dinheiro para ela. Apanhou pouco. Não lembro. Ana suplicou ao marido, o marido falou assim, não posso fazer nada, eu sou Deus. Será que Eucana se achava? Eu falei, não sou melhor que 10 filhos para você? Aí de repente Ana vai e suplica a Deus. E ela falou assim, Senhor, no dia que o Senhor me der um filho, esse filho será teu. Eu entrego ele na tua casa, entrego ele para ser criado no templo, entrego ele para te servir. E Deus falou, opa, Ana entendeu que a oração dela não é para satisfazê-la, mas a oração dela deve ser para satisfazer a minha vontade. O que você tem pedido? De que forma que isso agrada a Deus? De que forma isso serve o reino? De que forma isso pode glorificar ao Senhor? De que forma Deus é glorificado nisso que você tem pedido? Olha só o que a mesma palavra que diz que tudo que pedires querendo recebereis, também diz que pedis não recebeis por quê? Quer aprender a pedir bem? Pensa. Deus é glorificado assim, através disso. E aí, Ana sai daquela oração abençoada. E aí ela vai para casa e depois de um tempo, ela abraça um filho. Ana realizou a vontade de Deus. Deus realizou a vontade de Ana. E mais do que isso, Deus fez mais do que Ana pediu. Quando Ana entendeu o que Deus queria. Deus vai fazer mais do que eu e você pedirmos, quando nós entendermos de que forma que a nossa oração agrada a Deus. Ana não teve só Samuel. A Bíblia diz que ela teve muitos outros filhos e filhas. Muitos outros filhos e filhas. Porque o objetivo de Deus não era que Ana se sobressaísse em relação à sua rival, mas que ela entendesse que o valor dela não estava nos filhos que ela poderia gerar. E aí vai dizer assim, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Nós estamos numa guerra espiritual. E precisamos lutar essa batalha espiritualmente. E aí ele vai dizer, e no final, e confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer aquilo que lhes ordenamos, que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à esperança que vem de Cristo. Ou seja, Deus vai fazer, confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer aquilo que lhes ordenamos, e que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. Qual que é o objetivo de Deus? É que nós sejamos conduzidos ao amor de Deus e à perseverança, que vocês perseverem. Então a oração de vocês, por aquilo que vocês têm pedido, não é uma oração para tirar vocês da presença de Deus, é uma oração para que vocês permaneçam, sejam conduzidos à presença de Deus. E muitas vezes é através da luta, através do sofrimento, através da dificuldade que nós somos conduzidos à presença de Deus. Deus tem os meios dele para trabalhar na vida de cada um de nós. Muitas pessoas acham que o evangelho é uma estrada pavimentada de flores, de rosas e de uma estrada com uma calçada muito bonita. Parece muito... você passa ali na região do Morumbi, tem uma igreja enorme
que quando você olha, você fala, nossa, é uma mistura de capa das revistas dos Testemunhos de Jeová com o jardim do Palácio de Buckingham. É uma coisa esplendorosa, linda. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é luta, o Evangelho é dificuldade, o Evangelho é sofrimento, mas o Evangelho é salvação. Romanos capítulo 8 vai dizer assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas incluem, o bem de Deus inclui o mal também. Porque o objetivo final de Deus não é que todas as coisas deem certo na minha e na sua vida, mas é que nós sejamos conduzidos à salvação em Cristo. Amém? Então, que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. Vocês já viram que eu falei em pregar até o final, então, parte 2, a semana que vem. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Como a mensagem de hoje foi sobre oração, eu quero chamar a pastora Meire aqui, que é uma pessoa de oração, para nos conduzir em oração também. E, irmãos, venham para a oração. Venham para a oração. É o meio pelo qual Deus vai agir. Se Deus já determinou todas as coisas, por que nós oramos? Pergunta. Pergunta de prova. Se Deus já determinou todas as coisas, por que nós oramos? Vocês estão aí? Se Deus já determinou todas as coisas, por que nós oramos? Hã? Confiança. De novo? Essa é a resposta da pergunta anterior. Eu quero a de agora. Se Deus já determinou todas as coisas, por que nós oramos? Porque assim como Deus determinou... Anotem aí. Porque assim como Deus determinou todas as coisas, Deus também determinou o meio pelo qual elas acontecem. E o meio pelo qual as coisas acontecem é a oração. Deus determinou que seu filho seja salvo. O que você tem que fazer? Orar pela salvação dele. Deus determinou que a pessoa que você está se preocupando seja curada. O que você tem que fazer? Orar para que ela seja curada. Porque o meio pelo qual Deus age é a oração.